Segredo é exceção. Foi assim, nesse tom, o voto da ministra Carmen Lúcia, agora há pouco, sobre o chamado orçamento secreto. O live começa de olho no julgamento do STF sobre o pagamento dessas emendas de relator. É o nome para o chamado orçamento secreto. Está rolando agora, lá no plenário virtual do Supremo. E qual a polêmica? É a liberação desses recursos que não é transparente, não tem regras claras. A gente não sabe, por exemplo, qual parlamentar pediu a verba, que é muitas vezes milionária. E em meio à votação da PEC dos precatórios, que você está acompanhando todos os dias, isso ganha ainda mais atenção. Larissa Alvarenga detalha pra gente e atualiza o placar no Supremo Tribunal Federal, como votou cada ministro. Vamos lá, então. Até agora, votaram pela suspensão do pagamento a relatora do caso, Rosa Weber, os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e também Edson Fachin. O julgamento, a gente lembra, vai até às 11h59 da noite. Até agora, ministros que articulam meio termo ainda não apresentaram o voto. Vamos conversar ao vivo com o Cássio Zeyman. Ele traz mais detalhes pra gente. Oi, Cássio, bom dia para você. Oi, Lari, tudo bem com você? Daniel, Marcela, todo mundo que acompanha o Live CNN. Então, por enquanto, no plenário virtual segue esse placar em 4-0, mas também a gente sabe que podemos até dizer que esses votos de Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e também Edson Fachin já eram esperados. Por isso é uma expectativa muito grande em torno dos outros votos dos outros 6 ministros, para saber se de fato eles vão manter, então, a decisão da relatora ministra Rosa Weber em decidir suspender liminarmente, ou seja, de forma provisória, as emendas aí do relator, os pagamentos dessas emendas aos parlamentares. No seu voto, então, até como o Daniel disse, na entrada do live foi bastante duro, a ministra decidiu que seja dada ampla publicidade em plataforma centralizada de acesso público a esses recursos que são enviados aos parlamentares. Em outras palavras, a ministra quer saber, então, de forma transparente, de forma mais clara, para quem foi destinado esses recursos, de que forma foi utilizado, é claro, aí que tudo isso seja divulgado aí para o domínio público. Como é um assunto muito delicado e deve interferir aí na votação da PEC dos precatórios, que pode acontecer ainda hoje no segundo turno, há 3 cenários possíveis que foram desenhados, então, e apurados também pelo repórter Telcuri. O primeiro cenário, então, seria os ministros da Suprema Corte, então, tentar construir um diálogo e até uma solução aí com bom senso, uma solução que seja bom para todos os lados. O que seria um caminho estudado é manter os pagamentos dessas emendas do relator aos parlamentares, mas com uma transparência muito maior. O segundo é o STF considerar, então, esse assunto de atribuição exclusiva do Congresso Nacional, que foi aí defendido pelo presidente da casa, o Arthur Lira, e uma manifestação que ele mesmo enviou ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. E a terceira via, o terceiro cenário estudado, seria a possibilidade de algum desses ministros que ainda não votaram pedir destaque, ou pedir vista, então, nesse julgamento virtual, que faria com que esse caso fosse levado até o julgamento físico da Corte. E por que até o julgamento físico? Porque até ser marcado esse julgamento físico e não mais virtual, aí os ministros poderiam chegar ao entendimento, ganhariam mais tempo para chegar até um consenso. Mas, por enquanto, esses outros 6 ministros têm, então, até esta quarta-feira, às 23h59, para depositar seus votos. Vamos aguardar, então, qualquer outra novidade, a gente volta a acionar vocês aí. Cássio segue de olho lá no Supremo Tribunal Federal. Os votos podem ser apresentados a qualquer momento, claro. A gente vai atualizando você aqui no live. Vamos destacar agora o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela é uma das 4 que votou até o momento contra o orçamento secreto, pela suspensão desse pagamento. E foi um voto duro, viu, gente? Olha o destaque aqui que a gente mostra para vocês. Ela fala o seguinte: a utilização dessas emendas orçamentárias como forma de cooptação de apoio político pelo Poder Executivo, além de afrontar o princípio da igualdade, na medida em que privilegia certos congressistas em detrimento de outros, põe em risco o sistema democrático mesmo. Esse comportamento compromete a representação legítima, escorreita e digna, desvirtua os processos e os fins da escolha democrática dos eleitos, afasta do público o interesse buscado e cega, ao olhar escrutinador do povo, o gasto dos recursos que deveriam ser dirigidos ao atendimento das carências e aspirações legítimas da nação. O recado aqui da ministra Carmen Lúcia é claro: falta transparência, é dinheiro público que não pode ser negociado para a aprovação de projetos de interesse do governo, para a cooptação política, como ela diz aqui no voto dela.
O voto da ministra Carmen Lúcia vem no mesmo tom do da relatora, a ministra Rosa Weber, que se disse perplexa ali ao analisar esse caso, vendo que a transparência não está havendo nesse caso do chamado orçamento secreto.